Isso. Pessoal, então, assim, lá no êxtase de São Francisco que eu estava explicando para vocês, vocês vão perceber, o que vocês perceberam que eu expliquei lá? Esse dualismo entre sagrado e profano do barroco, que vai estar em todos os lugares, né? Especialmente porque é um período muito estranho, que o artista tem a liberdade de criar, mas ele está com esse sentimento, para onde que eu vou, né? E a Igreja Católica, de alguma forma, está numa tensão de querer reconquistar esses fiéis que ela perdeu, porque começa, então, uma ação protestante, do qual, né, não existia, né? Agora tem novas religiões cristãs, né? Novas formas de pensar a espiritualidade cristã, a filosofia cristã, a forma de interpretar a Bíblia, enfim. Isso, de alguma forma, esse artista sente esse baque, vamos dizer assim, né? E a pintura, talvez não, certeza, né? A pintura, de repente, traduz mais isso, né? Nós temos aqui, na pintura, as principais características que vão analisar essa obra, tá? Então, nós temos o efeito claro e escuro, que é um efeito muito desenvolvido por Leonardo da Vinci na última fase do Renascimento, a fase Cinquecento, sendo certas zonas do quadro especialmente iluminadas, em contraste com áreas sombrias, onde se usam cores mais escuras, né? Linhas curvas e diagonais que sugerem movimento, dramatismo e teatralidade, com figuras retratadas de forma exagerada, manifestando, gente, olha lá, emoções fortes, né? Como a tristeza, a dor. Uma grande novidade também, pessoal, são as naturezas mortas, né? Natureza morta, eu já expliquei várias vezes para vocês lá no ensino fundamental. Natureza morta é o artista estudando a pintura, estudando técnicas, né? Então ele sempre faz algo mais estático, como um cesto de frutas, um ramalhete de flores, um livro aberto sobre a mesa com uma garrafa ao lado, né? Então isso é uma natureza morta. Então, nós temos aí quais são os principais pintores? Caravaggio, que nós vamos analisar agora, Rembrandt, Roubaix e Velázquez. Rembrandt, Roubaix são considerados flamengos. Por que flamengos? É de uma região ali da Europa, né? Que pega principalmente Bélgica, Holanda, né? Eles chamam de Flamengo. E depois nós temos Velázquez, que é do Barroco espanhol, que também vamos analisar mais para frente. Mas o principal objeto de análise agora são as obras de Caravaggio. Caravaggio, gente, como havia dito para vocês, foi um homem muito intenso, né? E por essa questão dessa intensidade, também não teve assim, uma vida, não era um cara assim, vamos dizer, certinho, né? Era um cara bem complicado, né? Ele foi muito perseguido, enfim, como as pessoas amavam a arte dele, tinha uma rede de proteção muito grande, né? Então as pessoas escondiam ele, mas ele foi bem complicado, ele foi viciado em jogo, né? Ele matou um cara numa dessas brigas, né, que teve por causa de jogo, muita bebida, né? Então ele tinha uma intensidade e que ele vai jogar nas pinturas, né? Além disso, também que eu acho importante vocês saberem, porque isso vai estar denunciando na pintura e eu preciso falar, o Caravaggio era bissexual, né? E ele vai passar de alguma forma também, essa bissexualidade nas pinturas dele.
nas análises, vocês vão perceber isso, tá? Várias coisas assim. Bom, então eu falei assim, algumas características básicas do barroco. Na pintura barroca, esse chiaro escuro, né, essa cena teatral, né, esse drama que valorizava a tristeza ou a dor. Vamos ver agora, então, como que fica isso nas composições de Caravaggio, né? Nós temos aqui a deposição de Cristo, e a primeira coisa que vocês têm que observar de característica de uma pintura barroca, clássica, só fazer um parênteses, gente, esse barroco de Caravaggio, que é o início, também será chamado de maneirismo, tá? Por que maneirismo? É um período que está saindo do Renascimento e entrando no barroco. Lembrando que o barroco, fundamentalmente ou basicamente, vai valorizar as emoções, né? É o contrário do Renascimento, que valoriza a razão. Não que vai perder toda aquela técnica que ganhou no Renascimento. Pelo contrário, ela está aqui bem explícita, né, gente? Mas, olha só, nós temos aqui de primeira característica da pintura barroca, nessa obra de Caravaggio, A Deposição de Cristo, é que as pinturas não são centralizadas, tá? As pinturas sempre têm um recuo para a esquerda, um recuo para a direita. Como aqui no slide cortou um pouco, parece que está centralizado, mas essa obra é maior, né? Essa obra é um pouco maior, então ele está mais para cá. Vocês estão vendo passando a seta aqui, ó? Então ele está mais para esse lado, né? Depois nós temos também, pessoal, essa composição em diagonais, né? Então nós temos aqui, olha, ó, composição em diagonal, ó. Né? Aqui que cruzou a linha, mas nós temos várias diagonais no seu eixo estrutural. Outra coisa que você pode ver de característica básica da pintura barroca é que as personagens não se olham e não olham para nós. Olha só, as personagens não se olham. Ó, os personagens têm os olhares perdidos. Esse homem que está com a cabeça virada para nós, mas ele não olha para nós. Ó, o olhar dele está para cá, né? Nessa deposição de Cristo. Agora, falando de uma característica que identifica a particularidade do Caravaggio, é que esses rostos pintados, né? Isso que acho que é uma das coisas mais incríveis que tem da obra dele, é que esses rostos aqui, essas personagens, né, Maria, Jesus, né, enfim, essas personagens que estão à volta, né, carregando Jesus, elas de fato existiam. Elas conviviam com Caravaggio. E Caravaggio as retratavam como personagens bíblicas ou santificadas. Todas essas personagens aqui conviviam com ele. Era o dono da taverna, era a mulher dona da pensão no qual ele se hospedava, né? O mendigo da rua, enfim. Então, eram pessoas que estavam à volta dele e que ele jogava para a obra. Todas as pessoas existiam, de fato, tá? Todas, inclusive Jesus. Tem uma obra dele que chama Dionísio, diz que há um autorretrato dele, assim como Medusa, né? Bom, aqui nós temos, pessoal, a vocação de São Mateus. Uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu vou entrar agora nessa questão dramática e teatral. Só vou voltar um pouquinho aqui, porque acho que aqui ilustra melhor do que lá. Depois eu volto lá. Olha só, o fundo, ele não faz questão de identificar o fundo. Ele deixa escuro, meio manchado. Ele identifica aqui porque o principal são as personagens. E essas personagens ele coloca numa situação que parece que elas estão interpretando.
parece que elas estão numa cena teatral. Né? Se vocês observar, por exemplo, a luz que bate nas personagens, que sai de algum lugar, de algum lugar e vai para as personagens, pessoal, parece que é uma luz artificial, né? Parece que é uma luz de um refletor, uma luz de uma vela ou uma lamparina, que direcionou direto para esse grupo. E parece que eles estão num palco de teatro representando, né? Essa dramaticidade tão grande, tão forte, e ao mesmo tempo localiza eles num lugar que deixa o fundo, né? a ambientação praticamente neutra, valorizando só as personagens, jogando uma iluminação. Isso vocês vão perceber, gente, também na vocação de São Mateus. Olha só. Uma luz sai e vem para cá, né? Nesse rapaz que é São Mateus. E as pessoas olham, mas não olham na cara, né? E todos apontam. E tem um movimento à cena. Essa ideia de movimento da cena é uma ideia dramática, teatral. Você pode ver que as cenas propostas pelo Caravaggio não são cenas estáticas ou centralizadas, como, por exemplo, no Renascimento. São cenas com movimento, com vida, né? Eu acho que isso que me admira muito. E parece que está um espetáculo teatral, né? Por exemplo, isso aqui parece uma iluminação de um refletor, né? De um refletor que a gente chama de calha, recortado, olha só. E as personagens em movimento, desenvolvendo uma cena. E fundo escuro, não identifica muito. Aqui pode ser que esteja numa taverna, alguma coisa do tipo, contando as moedas, enfim. Depois, gente, que penso não, vai ser a difusão das naturezas mortas, que eu expliquei para vocês lá em cima. A natureza morta, o artista está mostrando que ele está estudando a técnica. Tanto é, gente, quando a gente entra em ateliê, esses ateliês de pintura, a primeira coisa que o professor ou a professora de pintura ou de desenho vai passar, pelo menos comigo foi assim, vai ser uma temática de natureza morta, para depois aprofundar em outras coisas, tá? Que é um vaso de flores, de fruta, um livro com uma garrafa ao lado, enfim. Isso é natureza morta, é uma coisa que eu já falei, que eu venho falando para vocês desde o 7º ano. Quem prestou atenção na minha aula, desde o 7º ano, quem está comigo, sabe que já expliquei sobre essa questão da natureza morta. Depois nós temos aqui uma Caravaggio, a flagelação de Cristo. Agora, presta atenção, pessoal. Vocês estão vendo aqui, essas pessoas são pessoas do dia a dia do Caravaggio. Agora, presta atenção que é uma cena dramática, é uma cena sagrada, porque é conhecida, né, da popularidade cristã, mas, ao mesmo tempo, tem o profano, que reflete muito a personalidade do Caravaggio. Então, a sala, olha esse Jesus, né? É um corpo, né, que a toga está quase caindo, ó. E é um corpo trabalhado, né? Eu brincava com as turmas e eu falava, né, pessoal do ensino médio, as turmas anteriores, e eu falava que era um Jesus crossfiteiro, né? Olha o corpo trabalhado, né? Olha, ele joga quase que uma sensualidade aqui nessa e aqui ele joga uma tensão. O rosto de
sofrimento de Jesus, um corpo trabalhado, essa toga semi-caída, mostrando a região pubiana, mostra algo sacro e, ao mesmo tempo, exibe uma certa sensualidade, que é muito comum nas pinturas barrocas. Essa ideia de sensual, erótico e, ao mesmo profano, e ao mesmo tempo sagrado. E aí você vê aqui o todo da pintura, o equilíbrio do sagrado e o profano. A gente pode considerar a cena todo sagrado e o profano aqui, né? E essas pessoas são pessoas conhecidas de Caravaggio, que ele retrata aí, né? Como os carrascos, vamos dizer assim. Bom, então, pessoal, e aí percebem a iluminação teatral no rosto das personagens, tanto como de Jesus, iluminando o rosto de Jesus, o corpo, né? E aqui as personagens sendo iluminadas também. E vocês percebem que é uma iluminação artificial. Agora, olha o fundo. Não tem, o fundo é neutro, é preto, né? É como se a gente estivesse numa caixa preta teatral interpretando, né? E depois nós temos aqui, eu acho fabulosa essa obra, que é a Crucificação de São Pedro, também de Caravaggio. Olha só, a mesma situação, pessoal. E aqui identifica bastante essa coisa do recuo. Aqui está mais recuado para a esquerda. Está mais centralizado, pessoal, porque cortou, tá? Porque cortou aqui. E aí vocês percebem o seguinte, tem cor, as cores são fortes, tem uma iluminação artificial, não identifica, não localiza o fundo, né? Olha só, o fundo é bem escuro. Expressividade nas personagens, não é limpo, né? Expressão de sofrimento. E tudo muito teatral. E as diagonais. Olha só, uma diagonal aqui. Primeiro vem uma reta aqui, inclinando para uma diagonal oposta. Aqui outra. Olha só. Bom, então eu expliquei até agora para vocês as ideias barrocas e dentro das obras de Caravaggio, que inicia aí o movimento barroco, que pode também o seu início ser chamado de maneirismo. Mas o barroco fica só na Itália? Não. O barroco, assim como o Renascimento, toma características próprias a cada região. Então, ele sai dali da Itália, ali da região de Florença, Roma, e ele busca outros lugares, pegando as características culturais e religiosas daquele lugar do qual o barroco está localizado, sem perder a sua essência. Então, nós temos aqui do Rembrandt, que é um pintor holandês, essa obra que é a lição de anatomia de Dr. Tup. Então, isso aqui nada mais é o quê? Uma aula de anatomia numa faculdade de medicina da época, no qual os estudantes estão observando o professor, né, o Dr. Tup, que é o professor da universidade, tendo uma aula de anatomia com um cadáver, né?
Bom, não é novidade para ninguém, quem vai fazer medicina vai ter que estudar corpos, né? Então, você percebe que o Dr. Tup está dissecando, né, o corpo ali presente, e os estudantes de medicina, um fazendo com as notações em mãos, né, outros prestando atenção aqui, né? Então, esse presta atenção na cena, esse também, mas outro olha para o nada, esse, né, talvez seja uma exceção, olha para nós, ou olha para o horizonte. Esse também não sei para onde ele está olhando. Esse olha para cá, vira o olho. Esse dá uma olhada de soslaio. O que é olhada de soslaio? Um rabo de olho. Mas vocês percebem, então, a essência do barroco aqui. Por exemplo, não pintou temática religiosa. Por que não pintou temática religiosa aqui? Porque nessas regiões da Europa, a maioria não era católica e eram protestantes. E eles, por questão dessa religiosidade, eles não faziam imagens de Bíblia ou santificadas, né? A religião proibia, né? Enfim, então eles faziam outras temáticas. E uma das temáticas barrocas dessa região flamenca e norte europeia é a Rembrandt com a lição de anatomia. Então, aqui nada mais é do que uma aula de anatomia com características barrocas. E essas características barrocas estão aonde? No olhar, na quase neutralização do fundo, na temática exposta, que é uma temática para a época bastante dramática, essa ideia de expor um cadáver para estudo, para o desenvolvimento científico, isso espantava muito. E tem uma iluminação teatral, só que ela é mínima, ele abranda mais, né? Ele deixa brigando um pouco dessa iluminação com o fundo. Não é tão explícito quanto Caravaggio. Mas tem, viu, pessoal? Depois também a Ronda da Noite, de Rembrandt, com características barrocas, principalmente na iluminação. Ele faz algumas personagens, mas não identifica direito. Por quê? Quem que ele quer que você vê? Essas personagens aqui da frente. Aqui eu só vou comentar, tá, pessoal? Adoração dos magos. Rubem, a queda de Féton. Ah, pessoal, deixa eu dar um recado para vocês. Nós vamos voltar, tá bom? Nós vamos ter que voltar. E aí nós vamos analisar essa obra que é de Velázquez, né? A família de Felipe IV, chamado Las Meninas. Essa análise, gente, esse quadro é considerado uma obra-prima, né? É um quarto próprio de pintura do Velázquez. O Velázquez era pintor oficial da realeza. E aqui, gente, mostra como que era essa ideia de ser da realeza, né? Então, nós temos aqui a menina, que agora esqueci o nome, eu não sei se é Filipa ou Catarina, o nome dela. Aqui ela tem 5 anos de idade. Aqui são a dama de companhia dela, as duas damas de companhia. Aqui o próprio Velázquez pintando, né? Aqui as damas de companhia, o cachorro da família. Essa anã, que ele coloca aqui também,
fazia parte das que cuidava da menina, né? Essa mulher anã, divertia a menina, brincava com ela. E aqui atrás, outras pessoas que tomavam conta da menina, né? Então você pode ver a força que era essa realeza. E a ideia barroca, por quê? É uma cena montada de pintura e é uma inovação do Velázquez, porque ele faz quase que uma metalinguagem, né? Porque é um ateliê de pintura dentro da casa da menina, que está aqui os auxiliares da família real, o Velázquez pintando, né? Só que ele olha para cá, ele está em situação de exposição. Aqui atrás, o rei, a rainha, os imperadores, pais da princesa. E aqui, um conselheiro, um ministro. Acho que agora eu não me lembro. Mas isso mesmo, um ministro. Olhando aqui a cena, né? O que é que está acontecendo. Depois eu vou passar um vídeo animação para vocês sobre a questão, essa questão dessa obra de Velázquez, que é uma obra interessantíssima e muito complexa, viu, pessoal? Aqui eu só estou falando uma parte, uma base dela, mas ela é extremamente complexa. Gente, eu estou parando aqui porque vai fechar e me dá 2 minutinhos para eu salvar a gravação e já volto com vocês, tá bom?